Olá, o meu nome é Eustáquio Rangel, eu sou desenvolvedor de software. Aqui tem algumas informações de contato. Aqui no meu canal nós falamos bastante coisa sobre desenvolvimento de software e cultura geek em geral. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o GNU Stow, que é uma ferramenta que quebra um galhão para a gente organizar os nossos dot files. Então vamos lá dar uma olhada no GNU Stow. Como eu falei, o GNU Stow é uma ferramenta muito boa para nós configurarmos aí os nossos dot files. E o que são os dot files? São aqueles arquivos de configuração que começam ali, pelo menos no Linux, né, e no Mac, com um ponto. São aqueles arquivinhos, por isso que chama dot. Tem um dot na frente. Geralmente são arquivos que para o sistema operacional estão escondidos. Hidden files. Então, se você tem um dotzinho ali no começo do arquivo, ele é um dot file. Esses arquivos, por exemplo, o bashrc, o vinrc, eles são todos arquivos de configuração de alguma ferramenta que a gente costuma utilizar, né? Eles ficam espalhados aí para o seu sistema, principalmente ali no home.config. Tem vários ali por baixo. Sabe aquelas configurações que a gente costuma mexer de vez em quando? Esquecemos até que elas existem, mas quando precisamos tem que estar tudo certinho lá. Então, esses são os dot files. Para não perder essas configurações, quando formatamos o computador, se precisar formatar o computador, ou compramos um computador novo, ou trabalhamos em computadores diferentes, ou ainda se você gosta de fazer aí um distro hopping, né? Ou até instalar um sistema operacional diferente, hoje em dia nós criamos um repositório com todos esses arquivos, geralmente fazemos isso de forma a os transportar de forma bem prática entre esses diversos computadores que nós temos acesso. Mas como organizar isso de forma inteligente para que não precisemos clonar o repositório com os arquivos e sair colocando tudo na mão ali, todos os links ali de forma manual, né? Ok, você até poderia criar um repositório refletindo exatamente o que teria no seu home e copiar tudo do repositório para lá, mas quando tivesse alguma alteração, além de atualizar o repositório, teria que copiar tudo de novo. É aí que entra o GNU Stow e o conceito de pacotes. Em vez de organizar por diretórios, organizamos por contexto ou propósito. Por exemplo, podemos ter um pacote do Hyperland, definido dentro de um diretório, com subdiretórios dentro dele, com as configurações do próprio Hyperland e de outros softwares relacionados, como o Waybar, o WOP, etc. Esse seria o pacote Hyperland. Vamos dar uma olhada aqui na prática. Eu estou aqui no meu computador pessoal, eu já tenho algumas coisas ali nas configs. Vamos fazer o seguinte, vamos simular aqui, vou fazer aqui um diretório chamado .files. Beleza, vamos para ele, vamos para o .file, vou dar um git init aqui. Beleza? Olha aqui, estou com esse carinho. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou simular algumas configurações criando os pacotes aqui do Stow. Eu vou criar alguns arquivos vazios mesmo, mas é como se ele estivesse armazenando ali as configurações, tá? Eu vou fazer aqui, ó, mkdir, vou passar um P. Vou criar meu primeiro pacote é o Hyperland. Aí, dentro do Hyperland, do pacote, essa parte aqui é a parte que vai ficar no seu diretório home, tá? E isso não vai para o home. Esse é o nome do pacote. O que tiver aqui dentro do pacote vão começar a ser criados links simbólicos para dentro do seu home. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o config, vou criar aqui o config hyper, que aqui nós vamos colocar as configurações do Hyperland. Vamos fazer um touch aqui, ó, aqui no pacote Hyperland. Lá no config, no hyper, faz de conta que nós temos aqui o hyperland.conf. Tá? Eu criei um carinha vazio aqui, não tem nada nele. Aqui vai ser o arquivo seu arquivo de verdade. No caso aqui, se você já tiver seu arquivo de verdade, que com certeza vai ter, depois de criar aqui o repositório, você cria o seu pacote, e você move esse arquivo aqui, ó, para dentro, que está lá no seu home, move aqui para dentro do pacote, tá? Eu estou fazendo aqui de exemplo, mas eu estou dentro do repositório, beleza? Vou pegar aqui, eu criei o pacote e vou mover o arquivo de configuração lá para dentro. Aqui eu estou criando uns de mentirinha, né?
Legal, agora vamos fazer aqui, vamos fazer agora o Waybar, né? Encadir, o Waybar está dentro do Hyperland também e está dentro do config. Lembram que, tipo assim, essa parte aqui vai para o seu home. Então agora eu estou dentro do Hyperland e estou dentro aqui do config e do Waybar. Esses carinhos aqui vão ser criados lá no home, tá? E agora vamos fazer um touch aqui lá no pacote Hyperland, no diretório config, lá no Waybar. A Waybar ela tem o config.jsonc. Esse aqui seria o arquivo que está lá. E eu vou ter aqui o style CSS, que é um arquivo do Waybar. Beleza. Aqui agora, ó, vamos colocar aqui Hyperland. Aqui eu já tenho meu pacote Hyperland. Eu tenho o config, tenho o hyper, que é o diretório, o hyperland conf, o Waybar com os arquivinhos aqui dentro. Essa parte de novo, essa parte aqui que vai ser enviada para o seu home, tá? Ok, agora vamos fazer mais um pacotinho. Vejam que eu tenho aqui o meu pacotinho do Hyperland. Agora eu vou fazer um pacotinho que vai chamar... Vamos limpar a tela aqui. Eu vou chamar ele de terminal. Eu vou fazer aqui terminal.config. Aí dentro desse carinha aqui, já vamos criar os programas. Eu vou colocar o Kit, que é um terminal que eu uso bastante. Vamos dar um touch aqui no terminal, config, kitty, e eu vou ter o kitty conf. É o arquivinho dele lá. Agora eu vou fazer um carinha aqui para o diretório para o Ghost. Legal, e vamos fazer um touch aqui no terminal. Então aqui eu criei um pacotinho chamado terminal. Aqui as configurações do config do Kitty, aqui do Ghost, tá? Então, de novo, essa parte aqui que vai para dentro do seu home. Esse carinha aqui é o nome do pacote. E o Ghost é o arquivo config. Vamos dar uma olhada. Então, aqui agora, cadê o meu tree? Cadê meu tree? Aqui, o meu tree está aqui. Opa, peraí, eu não coloquei só o Hyperland, eu quero o Hyperland e o Terminal. Pronto. Então, eu estou vendo aqui que eu tenho o Hyperland, que é o meu pacote, que tem o config lá dentro, que tem a configuração do Hyper e do Waybar. No meu pacote Terminal, eu tenho a config. Tá vendo que o config está em todos aqui, né? Não necessariamente ele é obrigatório, mas todos esses caras usam ele. E eu tenho o Ghost, o arquivo de config dele aqui, e tenho o Kit aqui. Beleza. Vou limpar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no Git status. Aquele carinha ali é um alias que eu fiz, tá? Então, o Hyperland, vamos dar um add git st, git status. Tá tudo certinho. Vamos fazer um commit inicial. Beleza. Então aqui eu estou dentro. Vejam que eu criei um diretório aqui no meu computador local, no diretório tmp, aqui no .files. Então aqui eu tenho aqui meus arquivos tudo bonitinho, tá? Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar agora para o container que eu estou rodando aqui e nós vamos fazer um clone desse repositório aqui lá para o container. Beleza, aqui agora eu estou dentro do container. Aqui é o meu localhost, onde a gente estava lá configurando. Aqui eu estou dentro do container. Eu vou fazer um clone lá do meu computador local, aqui para dentro do container. Eu já vi aqui qual que é o IP dele, eu já fiz uma colinha aqui. Vou fazer um git clone, esse aqui é o IP aqui, dele aqui no meu computador. E aqui é o diretório onde ele está. Vamos fazer um clone desse carinha aqui. Ok, está pedindo minha senha super ultra secreta. Fiz, beleza. Vamos dar uma olhada o que está lá dentro. Legal, vamos dar uma olhada aqui no tree. Estou passando aqui o nome deles para ele evitar o diretório do Git. Legal, então tá tudo lá. Então isso aqui é o que vai ser enviado ali para o meu home, tá?
A hora que eu chamar o install, ele vai criar links simbólicos dessas estruturas que estão aqui dentro, dos pacotinhos que eu tenho lá para o meu home. Então, aqui primeiro a gente precisa ver se a gente está com o install instalado. Opa! Está com o install instalado, né? Install version. Legal, está ali instalado. Então, agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos, tá vendo que eu tenho o Hyperland, o terminal? Eu posso, desde escrever install e o nome do pacote, quanto pegar aqui e pedir para ele rodar geral. Como nós vimos aqui no tree, basicamente ele vai criar coisas lá dentro do config, do ponto config. Vamos dar uma olhada no ponto config antes de rodar ele. Ó, só tem um NVim da vida ali, ó, que está justamente apontando para um .files. Ele é um link simbólico também, mas não tem mais nada ali dentro. Tá? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos rodar o install. Como eu falei, eu posso passar, dependendo ali o nome do pacote, ou eu posso passar isso aqui, ó. Ele vai rodar tudo. A gente não viu nada, né? Mas vamos dar uma olhada no config. Olha só. Agora eu já tenho configurações lá do config aqui para o Ghost, para o Hyper, para o Kit, para o NVim e para o Waybar. Tá vendo que aqui, ó, o Waybar ele aponta justamente aqui para esse diretório. Aí a gente não pode apagar esse cara, tá? Porque todos os arquivos de configuração estão apontando aqui para ele. Vamos dar uma navegada lá para o config. Olha só. Então, se eu quiser, por exemplo, eu vou lá para o Hyper. O Hyperland Conf está ali. Então, ele foi criado já, o Stow criou os links simbólicos. Vamos imaginar que, de repente, eu faço o seguinte, sem querer aqui, eu removo a Waybar. Não existe mais, certo? Vamos lá para o .files. Aí eu posso executar desde o install tudo aqui, ou eu falo para ele, garanto que o meu pacotinho do Hyperland tá ok. Vamos dar uma olhada lá no config. Ó, o Waybar voltou. Tá? Então, o Stow recuperou para a gente aqui as nossas configurações. Agora, vamos supor que eu vou trocar aqui para cá. Nossa, trocar aqui para cá foi para acabar. Ainda bem que deu rimo. Que aqui dentro do terminal eu já tenho o config, legal, blá, blá, blá. Eu vou fazer mais um carinho, eu vou colocar o fish. E aqui no fish eu vou dar um touch aqui no fish, vou criar aqui um vazio mesmo, para dar nada. O config fish. Tá? Então eu tenho aqui dentro do config, eu estou dentro do meu pacotinho terminal, dentro do config, eu tenho o config fish. Vou ver aqui git status, git add, vou colocar tudo. Legal, eu tenho aqui adicionado o fish no pacote de terminais. Beleza? Aí que eu não preciso fazer um push aqui, que eu estou no próprio repositório aqui. Agora eu vou voltar aqui para o meu container e vou fazer um pull. Senha super secreta. Legal, ó, o fish já veio. Aí a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada no terminal config fish. Aí você fala, ah, não, espera aí. E como é que tá lá no config? No meu config. Eu não tenho fish, porque eu acabei de colocar o fish lá. Então eu fiz o pull, ele veio para cá. Aí agora eu preciso falar pro stow para ou sincronizar tudo, ou no caso sincronizar só o que eu quero de novo. Se você souber que você já tem um fish, você pode sincronizar somente sua pastinha, seu pacotinho de terminal, que ele vai fazer isso para a gente. Vamos, ao invés de pedir tudo, vamos pedir só para ele. Ops, que git o quê?
ele sincronizar só o terminal. Vamos dar uma olhada no config agora. Olha o fish lá. Então, dessa forma, eu poderia, novamente, eu poderia ter pedido para ele sincronizar tudo. Aqui eu pedi para ele sincronizar só o pacotinho do terminal. E tá tudo lindo, bonitinho. Agora eu tenho minhas configurações do fish, já estão aqui todas sincronizadas. Então, esse foi o funcionamento do Stow. Eu decidi gravar o vídeo do Stow porque eu vou instalar, agora vai ter um feriadinho, né? Eu vou instalar a mais nova versão do FreeBSD em um computador que eu tenho lá em casa para dar uma brincada. E vou precisar dos meus arquivos de configuração, dos meus .files, né? Então eu mantenho eles lá no repositório, eu vou clonar o repositório lá para o FreeBSD e vou pedir para o Stow restaurar eles para mim. Antes eu era meio teimoso com isso, eu ficava fazendo um a um, tipo assim, curadoria do negócio e tal, blá blá blá. Mas tem bastante arquivo, então dá trabalho. Então o Stow automatiza para a gente essa tarefa. Então você põe ali num determinado repositório para poder ter um repositório central para ficar mandando. Pelo amor de Deus, não coloque seus env files com senhas, com chaves. Não brinca com isso, tá? Então você tem um repositório, deixa ele livre de segredos ali. Os .files não têm segredos, então é tranquilo de colocar lá. Então nós temos um repositório com os .files, eu vou clonar ele em cada máquina que precisar. E como tem bastante, o Stow vai me ajudar a organizar aquele monte de arquivo, né? Então, se a gente tem um monte de .files, o conceito de pacotes ajuda a organizar ele e depois a restaurar ele no computador novo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um likezinho pra gente aí, se inscreve no canal e bora lá. Vamos utilizar o Stow para facilitar a nossa vida. Abraço!